Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje na lição extra, lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. O tópico de número 3 vai falar sobre o Leviatã e também o Behemoth. Veja que nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais. Veja a ilustração do poder divino mediante a criação desses animais. Então, algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Então, um representa a força bruta do animal e o outro representa uma criatura poderosa, com poderes extraordinários, sobrenaturais. Então veja que são dois animais, veja a diferença entre um e outro. Tudo isto mostrando que o Leviatã tem poder sobrenatural, é o que nós vimos ou vemos estudando ao longo do trimestre sobre o Leviatã, ok? Veja a nossa aula de hoje, de número 12, aula extra. Então, veja que tudo isso vai acontecer com a caída de Satanás, ok? Tudo isso mostra que o Satanás será lançado no mar. Por quê? Porque as bestas serão saídas do mar. A primeira e a segunda besta, elas vão sair do mar. As nações inteiras são destruídas mediante aquelas ilhas que estão na crosta, ali pertinho do mar. Então aquelas ilhas de terra serão afundadas. Veja que a metade da Áustria será afundada. O Japão deixará de existir, porque as águas vão consumir o Japão inteiro. O Japão vai sumir do mapa por causa das águas que vai inundar. Então, porque quando ele entrar e começar a se mover, estou falando do Leviatã. Então ele vai se mover no meio das águas, vai aquecer as águas. Lembre que nesse período o sol estará com muita intensidade, chegando em torno de 48 graus. Então as calotas polares vai derreter e as águas vão subir. Veja Apocalipse 16 e 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Isso aqui está falando do poder da natureza mexido pela grande cauda do Leviatã, a serpente tortuosa. Está em Isaías 27:1. Então, um terço da terra será submergido com as águas dos mares. Então, o anticristo vai falar nesse período já do anticristo, porque é o período do Leviatã, do dragão e do anticristo e do falso profeta, as duas bestas. Então, o anticristo vai falar com Satanás dizendo o seguinte: porque o anticristo, nesse período, ele vai ser ferido para morrer. Ele só não vai morrer porque ele vai ter um pacto com o dragão, certo? E o dragão vai curar a ferida dele, que é mortal, para que ele possa voltar para a terra novamente, com um contrato feito entre o anticristo e o dragão. Então, antes desse contrato, que é um acordo, as nações vão começar a mandar bomba atômica no Leviatã. Então, armas poderosas da terra inteira, dos homens, criada pela mão do homem, jamais vencerá o Leviatã. Deus preparou aquele animal que dorme hoje até os dias de hoje. Então, esse animal vai ser uma grande preparação para consumir todas aquelas armas. Vai engolir como se fosse bombom. Então, os aviões, eles vão voar e vão soltar seus mísseis, bombas, para tentar destruir isto por um bom tempo. E não vai conseguir. As nações não conseguirão e as suas armas chegarão ao seu fim. Então, as nações vão descobrir que a comida do Leviatã é ferro e aço, conforme está em Jó. Então, que a pólvora e todas as coisas serão ali combustíveis, porque quando ele vai abrir a boca, sai fogo. O Leviatã será exatamente um grande consumidor
destes combustíveis que serão lançados. Então serão como pimenta na boca dele, assim como o homem coloca pimenta na sua comida. Então serão combustíveis, aquelas bombas, para que ele possa soltar fogo. Isto será a mesma coisa que lutar contra o inimigo quando você chega para o inimigo e entrega água para ele beber. É a mesma coisa. Então as nações todas vão clamar, vão chorar, e todas as nações de forma unitária, unida, vão clamar por ajuda. E então o anticristo vai dizer exatamente às nações e em cadeia internacional de televisão que somente ele tem o poder contra o Leviatã. Eles vão dar um prazo para o anticristo resolver o problema. E no outro dia o anticristo vai acalmar, vai dizer: calma-te, dragão, e ele vai se acalmar. Tudo isto mentindo, porque será um modo de enganar as nações, por causa do trato do Leviatã com o anticristo. Então todas as nações da terra vão se curvar diante do anticristo por causa do Leviatã, que se curvou mentirosamente ao anticristo. Veja Apocalipse 13, versículo 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então este é o anticristo que saiu do mar. Veja que ele sempre sai do mar, a primeira besta e a segunda besta. A mesma coisa é o dragão que está no mar, ok? Que é o diabo que caiu. Então ele vai dizer, o anticristo: eu tenho poder. Vocês gastaram todas as suas armas que tinham. Por que, irmão, que eles gastaram todas as armas? Porque Deus fez aquele animal de uma forma inteligente. Deus criou aquele animal chamado Leviatã para limpar a terra de todas as suas armas, porque dentro de alguns dias Jesus está voltando e Jesus vai começar o seu governo de 1000 anos sobre a terra. E enquanto isso, o Armagedon, ok, que irá iniciar, as nações já não terão mais armas para lutar, porque o Leviatã consumiu todas elas. Então eles terão que usar ferramenta para tentar combater contra o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Então as armas nesse tempo serão enxadas, facões, porque já não terão mais bombas, e assim Jesus derrota todos eles. Então o Leviatã vai ser a lixeira onde Deus vai colocar todo o lixo atômico. Eles vão fazer de tudo para destruir o Leviatã. Com todos os seus mísseis nesse período, tudo que tiver as nações vão lançar sobre o Leviatã. E quanto mais vão usando as suas bombas, os seus mísseis, todos voando pelos seus helicópteros e aviões, eles não vão conseguir impedir a ação do Leviatã. Veja o versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então veja que o dragão dá poder à besta, a primeira, e a primeira besta dá poder à segunda besta. Então o dragão coloca poder sobre o anticristo, e o anticristo coloca poder sobre o falso profeta. Como Satanás não pode estar na terra, porque ele precisa se encarnar, e a única maneira que ele fez isso não conseguiu, porque foi usando o corpo de Judas, e Judas não comportou o diabo, porque ele foi se matar, e ele explodiu na queda, porque as suas entranhas saíram para fora. Então, veja, como o diabo não consegue ficar na terra, ele vai colocar um representante, no sentido de encarnar. Ele não consegue por um homem, então ele vai colocar um representante e vai exatamente comandar do mar. Então veja que esse representante, o anticristo, vai ter um segundo representante, que ele vai colocar para colocar na frente do povo para tentar adorar a besta, o falso profeta, que vai entrar depois da primeira besta.
Então, quem vai dar autoridade para o falso profeta é o anticristo. E o anticristo recebe do dragão o poder. Então, veja que 3 coisas nós temos aqui: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Aqui nós temos uma trindade diabólica. Qual? O dragão é que combate contra o pai, o anticristo que combate contra o filho, e o falso profeta que combate contra o Espírito Santo. Tudo às avessas. Então vão atuar sobre a terra, sobre os homens. Então esses vão construir uma estátua e o dragão vai dar poder para que a estátua ande e fale. Terrível, né? Versículo 11, e vi subir da terra outra besta. Quando diz a Bíblia outra besta, está falando do falso profeta, melhor. Então tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como o dragão. Então não era o dragão, era como o dragão. Então eu tenho 2 homens aqui. Eu tenho o anticristo e o falso profeta, ok? Mas eles vão falar como o dragão, que exerce todo o poder da primeira besta. Ou seja, o segundo, que é o falso profeta, exerce poder do anticristo. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal está curada. E vi subir da terra outra besta. Este é o falso profeta. A trindade diabólica é composta pelo dragão, Leviatã, anticristo, que é um homem, e o falso profeta, que também será um homem. Então veja, o dragão vai dar poder ao anticristo, e o anticristo vai dar poder ao falso profeta. Então, o dragão é contra o pai, o anticristo é contra o filho, e o falso profeta é contra o Espírito Santo. Então, o anticristo é do versículo 1 ao 10, quando a gente lê, quando todo mundo vai ficar irado contra ele, porque ele mentiu o tempo todo dizendo que era o Cristo. Então alguém vai feri-lo por causa disto, e vai feri-lo para matar. Não sabemos se será com espada, ou com revólver, ou com coisa semelhante, mas sabemos que será levado para o hospital, porque é um homem, e vai morrer, a não ser depois que ele consegue o pacto com o Leviatã, que o cura, através do poder do diabo. Versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao do cordeiro, e falava como o dragão. Então, são representantes. Então, o dragão é Satanás. Então, quem está falando aqui é os representantes, como se fosse o dragão. Ou seja, ele tinha a voz do dragão. Eram possuídos. O dragão está no mar, que é o Leviatã. Veja o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Então o anticristo vai dar poder para a segunda besta, o falso profeta, para que ele diga às nações que pode fazer o dragão se acalmar. Então será tudo uma armação. O falso profeta vai dizer, pessoal, o anticristo, ele vai fazer exatamente acalmar o dragão. E as nações, é tudo que elas querem, acalmar o dragão. As nações darão qualquer coisa para que fizesse o dragão se acalmar. Então ele dirá, amanhã estará tudo em paz. Aí então ele entrará em cadeia de televisão e proporá uma economia da terra. Uma só moeda, uma só religião. Presta atenção como é que acontecem as coisas. Como é que ele vai conseguir ser um líder mundial. Ele vai colocar uma só economia, uma só moeda, uma só religião, uma só bolsa de valores, um só governo centralizado. Então o mundo vai pagar impostos só para ele. Ele será o chefe a partir daquele momento, querendo a obediência de todos. Não haverá mais eleições, acabou toda essa história de Senado, vai existir apenas um governo. Todos os exércitos do mundo terão uma só insígnia, debaixo do controle de uma só autoridade, e ninguém mais vai comprar
sem o sinal, porque vai ser imposta a marca da besta, que é 666. Não será nada como estão falando atualmente, que dizem ser um chip colocado debaixo da pele, que a pessoa possa tirar. Não, mas será um código do DNA humano, onde ninguém pode tirar ou apagar. Então a marca da besta será o próprio DNA do homem, codificado. Então veja, os primeiros 3 anos será muitos rumores, será uma falsa paz. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Ele vai governar com muitos problemas e vai perder a sua autoridade. Por que ele vai perder a autoridade? Porque ele será um homem homossexual. O homossexualismo será a religião predominante desse período. Veja o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Então eles vão tentar apaziguar de qualquer forma o Leviatã. E não vai conseguir. Só o anticristo vai fazer isto, mediante um pacto, para poder ganhar autoridade. E o Leviatã não vai fazer mais nada e vai ficar quieto para poder levar o povo a adorar a Satanás. Terrível, né? Leviatã, a serpente tortuosa. Terrível, né? No mar. Ok? Estará no mar. Isso aqui é uma tipologia, certo? Então, meus irmãos, 12. Vamos continuar? Veja lá, versículo 13, para nós encerrar essa parte aqui. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Olha, faz até fogo descer do céu. As pessoas pensam que é Deus. Se lembra lá, quando a gente estudou no começo do livro, que os servos disseram, caiu o fogo de Deus, queimou as ovelhas? Não era de Deus. Olha aí o versículo 13, que ele faz descer fogo do céu, à terra, à vista dos homens. O diabo também queimou as ovelhas lá, e ele vai fazer descer fogo do céu. Então, tudo isto mostrando o poder deste Leviatã, o dragão, a antiga serpente, o diabo. Então vamos para a nossa segunda parte, a aula sobre o Leviatã, falando mais sobre esse tópico de número 3 da lição 12, o Deus que se revela. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula de número 3, finalizando o nosso trimestre. Amém.